Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 1 do professor Christian. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Física 1 é uma disciplina do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá ok? Eu quero começar a aula de hoje, como a gente começou a aula anterior falando das leis de Newton, eu vou agora especificar cada uma das leis, né, discutir direitinho com vocês as leis de Newton, e hoje o tema da aula é a primeira lei de Newton, ou lei da inércia. E eu quero ler um trechinho aqui com vocês. Se vocês me permitem, eu quero ler um trechinho desse livro que fala da vida e obra de Isaac Newton. Ele fala o seguinte: inércia. Há 3 leis da mecânica, descritas no Principia, o livro mais importante que o Newton escreveu, Principia, que foi por volta de 1686 depois de Cristo. Newton formulou o conceito de inércia nesse livro Principia. Mas a primeira, que se ocupa do conceito de inércia, tem aplicação mais ampla. Inércia é o termo dado para a tendência de todos os objetos de resistir à mudança ou ao movimento. Para movimentar um objeto, tem-se que aplicar uma força sobre ele. Para movimentar um objeto, tem-se que aplicar uma força sobre ele, para que supere sua inércia. Inércia é a palavra usada para descrever o estado de uma pessoa preguiçosa. Está escrito aqui. Os preguiçosos têm que superar a inércia, a sua inércia, para fazer alguma coisa. Newton escreveu que, por causa dessa inércia, todos os objetos continuam em estado de repouso ou movendo-se em uma linha reta, a menos que sejam afetados por uma força exterior. É fácil constatar que essa afirmação é verdadeira. Se uma bola perfeitamente lisa for rolada ao longo de uma superfície perfeitamente lisa, e não ventar ou aparecer outra força em ação, a bola poderá, teoricamente, continuar rolando para sempre. Certamente, na vida real, a bola tenderá a diminuir a velocidade e, eventualmente, parar, por causa de forças externas, como a fricção e as correntes de ar. O predecessor imediato de Newton no campo da mecânica foi o físico italiano Galileu. Ele havia estudado as propriedades de queda dos objetos, mas ninguém antes de Newton imaginava por que uma força tinha que ser aplicada a um objeto em repouso para colocá-la em movimento. Olha só, pessoal, sejam bem-vindos, né, então, à nossa aula de Física 1. E eu queria realmente colocar essa questão para vocês, né? Que o Newton coloca a questão de você... É uma coisa específica, né? De uma pessoa preguiçosa. Por quê? Não é que ele, né, ele falou mal sobre esse tipo de coisa, de forma nenhuma, né? Mas você, quando está naquele momento, naquele estado de preguiça, para você romper essa barreira, você sabe exatamente do que eu estou te falando, da questão de romper a barreira da inércia. É lógico que o conceito é muito mais profundo do que isso, né? Porque inércia está relacionada diretamente à massa. E a gente vai ver que um objeto, um corpo com menor massa, ele tem menos inércia. E o objeto que possui mais massa, um corpo que possui mais massa, ele tem mais inércia. A inércia para ser rompida para iniciar o movimento, mas a inércia também para ser rompida para cessar o movimento. Um objeto com uma massa menor, ele é muito mais fácil para você colocar em estado de movimento. Eu tenho um exemplo de um carro pequeno, por exemplo, um Fusca. O Fusca em linha reta, né, numa superfície plana, né, horizontal, né, no ponto morto. Aí eu peço para alguém empurrar esse Fusca. Ou na direção
da frente do Fusca ou da parte de trás do Fusca, não importa o local. Com certeza, uma única pessoa consegue empurrar o Fusca para frente, para trás. Né? No começo ele vai sentir um pouco o efeito da inércia, porque o Fusca tem uma massa maior do que o corpo que o empurra, então ele vai ter um pouco de dificuldade no início do movimento, para romper a barreira da inércia. Mas depois você consegue fazer com que o Fusca continue em movimento, aplicando uma menor força. E em alguns casos você consegue até cessar a aplicação de força e o Fusca continua o seu movimento por um determinado tempo. Tá, ok? Agora uma outra situação, eu tenho um ônibus na mesma posição que o Fusca. Eu tiro o Fusca e coloco o ônibus. Ponto morto, plano horizontal, superfície polida, tudo direitinho. E peço para uma única pessoa empurrar esse ônibus. Pode ser que ela consiga. Né? Pode ser que ela tenha porte físico, atlético, igual eu, né? Que com apenas um dedão, apenas um dedo indicador, eu consigo empurrar um ônibus. É lógico que não, né? Mas eu faço essa brincadeira com meus alunos até para colocar que a inércia do corpo do Christian, né? Como ele tem mais massa, a dificuldade de romper a inércia, né? No estado de movimento, como também no estado de repouso. Então você vai tentar empurrar aquele ônibus. Dificilmente você conseguirá. E você vai chamar outros colegas, alguns amigos, alguém da sua família para poder empurrar aquele objeto. E esse objeto começa a se movimentar. Vocês se animam, começam a se movimentar, começa a correr atrás do ônibus, até chegar um momento que fala assim, para de empurrar. Por quê? Porque não tem um motorista. Esquecemos de colocar o motorista. E agora, como é que nós vamos cessar o movimento do ônibus? Meu amigo, se jogando na frente, ou todo mundo segurando do para-choque do ônibus, para-choque traseiro do ônibus. Vai ser uma confusão e ele, consequentemente, pode bater numa parede, bater numa casa, bater num muro, bater num poste, pode atropelar alguém, pode acontecer alguma coisa, porque o objeto, o corpo com massa maior, tem inércia maior. Tá ok? Agora, o conceito de inércia, ele vem sendo discutido ao longo do tempo. O Aristóteles, por volta de mais ou menos 300 anos antes de Cristo, ele falava o seguinte, que um objeto não se movimenta sem força. Então, um objeto, para se movimentar, precisa ser aplicado uma força. Ou você empurra, ou você puxa, né? Ele não conhecia o conceito de interação à distância, né? Porque força para nós também, hoje a gente sabe, força gravitacional, força elétrica, força magnética, não precisa do contato físico, mas a interação à distância. Ele achava que para um objeto se deslocar, precisava de ser empurrado ou puxado, precisava de ser aplicado uma força. Porque se você para de empurrar esse objeto, ele para. Só que a gente tem que analisar outros elementos como atrito, fricção, né, contato físico, superfície polida, não polida. Então, lubrificação, elementos que você tem, né, que diminui o efeito da inércia no movimento ou na falta de movimento. Se você começa a descartar, não, Cris, o atrito aqui nessa superfície está muito alto, então vou fazer um polimento nessa superfície. Olha, eu tenho um carrinho, mas no eixo de contato das rodas do carrinho com a estrutura do carrinho, eu vou lubrificar, eu vou diminuir o atrito, né, no eixo, vou nos rolamentos, ou vou melhorar o atrito nesses pontos. Se você aplicar uma força, você vai ver que esse carrinho vai chegar uma hora que você não precisa mais empurrar ele. Você diminuiu, você minimizou o efeito do atrito na superfície, no chão, um polimento na superfície. Você fez uma lubrificação nos pontos onde tem o contato no rolamento. Então você vai ver que conforme você vai diminuindo efeitos de atrito, você vai ver que você vai aumentar o efeito da inércia. E aí o Aristóteles, né, ele tinha lá, sem força, sem movimento. Isso ele escreve no livro dele. Sem força, sem movimento. E ele escreve falando justamente nessa situação. Né? E outra coisa, se é sem força, sem movimento, como é que explica o movimento de uma flecha, por exemplo, na época do Aristóteles? Ele imaginava que na hora que você atira uma flecha,
a flecha ela começa a cortar o vento, e o vento sendo cortado, ele voltava na condição, porque a flecha ia passando por dentro do vento, dentro do ar atmosférico, e o ar atmosférico, esse corte, né, da flecha na atmosfera da Terra, faria, né, com que o ar voltava na posição onde a flecha estava passando, e esse ar impulsionava a flecha em movimento até um determinado momento, e ele cessava. Olha só o que o Aristóteles acreditava. Ele acreditava também, eu comentei em outros vídeos, né, que se você faz um lançamento oblíquo, né, de um projétil, por exemplo, né, uma catapulta na época dele, mas hoje um canhão, né, um tanque de guerra, alguma coisa nesse sentido, ele acreditava que essa bola, essa bala, né, ou esse objeto era lançado em linha reta, e quando atingia uma determinada altura, caía em linha reta também. A trajetória era um triângulo retilíneo, quando chegava no ponto máximo, caía em cima do seu oponente. A trajetória era um triângulo. O Aristóteles, aquele mesmo carinha que foi aceito, né, porque falava da teoria geocêntrica, que a Terra era o centro do universo, né, mas tinha muitos pontos obscuros, que a trajetória dos planetas em volta da Terra, dos corpos celestes em volta da Terra, era tudo trajetória circular, tá ok? Então, pra você ter uma ideia em relação a Aristóteles. Outro carinha foi o Buridan. Buridan era um padre, né? E por volta de mais ou menos 1300 depois de Cristo, ele falou do tal do ímpeto. O que é o ímpeto? O ímpeto, por exemplo, se você vai lançar uma flecha, ou então você empurra um objeto. Vou lançar uma flecha. Então você estica o arco, e na hora que você, esticando o arco junto com a flecha, solta aquele arco, o arco empurra a flecha e ele transfere o seu ímpeto de movimento para a flecha. E esse ímpeto, ele tinha um valor máximo de contato, né, da flecha no arco, né, naquele ponto do arco, e depois do contato, esse ímpeto ia diminuindo, até a flecha cair. Outra coisa em relação ao ímpeto também, eles acreditavam nisso, né, que você empurrava um objeto, e na hora que você lançava o objeto, você empurrava e soltava, né, o objeto continuava em movimento, então ele tinha o ímpeto seu, daquela força aplicada, mas esse ímpeto era máximo no contato entre as duas superfícies, só que esse ímpeto ia diminuindo, quanto mais longe aquela força aplicada ficava de você, porque o ímpeto era seu, então ele ficava preso a você. E é estranho isso, né, porque na verdade não é nada disso, né, o Galileu já começou a discutir justamente essa questão do atrito. Se você aplica uma força, mas diminui efeitos de atrito, efeitos de resistência do ar, efeitos de empuxo no fluido, né? Então, se você tem um reservatório sem o ar e vai promover o movimento, o efeito da inércia ele vai ser mais visto, né? Do que quando você tem elementos que você não controla, como, por exemplo, atrito, resistência do ar e empuxo, por exemplo, ok? Então, o Galileu foi o primeiro cara que realmente ele tentou entender essas ideias do Aristóteles, né, em relação à inércia, por volta de 1632, e ele definiu a teoria. E ele falava que não era bem assim, que o corpo estava relacionado à massa. A inércia estava relacionada à massa do objeto. Então, aí ele começou a diferenciar, né, que um corpo possui mais inércia porque ele possui mais massa. Então, o corpo mais maçudo, que é o certo, né, mais pesado, não fale objeto pesado. Nossa, esse objeto é leve. Legal, leve porque está relacionado à massa. Mas você não pode falar que o objeto é pesado, porque peso, meu amigo, minha amiga, peso é igual a mg, é força gravitacional. É a massa do objeto, a massa do corpo, mais o g da gravidade local. Então, o corpo não pesa. O corpo pesa se você falar na Terra, se você falar em Marte, se você falar na Lua, se você falar em Júpiter. Júpiter.
mas um corpo não pesa no espaço. Puxa vida, Cristian, você quebrou minhas pernas agora. Qual é o peso do objeto no espaço longe da ação da Terra? Ação longe de ação de qualquer planeta. Qual é o peso? Qual é o peso? Zero. Por que zero? Porque não tem energia local. Não tem energia local. Eu não tenho um corpo aplicando uma força gravitacional. Não tem interação. Então, cadê o G local? Ninguém pesa nada. Por favor, minha amiga, meu amigo. É mais leve ou mais maçudo? Mais maçudo, menos maçudo. E eu vou te contar uma historinha, aproveitando falar em massa, né? Que a gente já tem que falar em massa também, né? Porque inércia está relacionada à massa. Uma vez eu fui no supermercado, no açougue, e aí eu estava na fila esperando para ser atendido e falei, né? Tava esperando para ser atendido e falei e vi, né? O comportamento das pessoas ali na fila, né? Todo mundo chega, pesa meio quilo para mim, pesa 300 gramas, pesa não sei o que, pesa para mim não sei quantos de mussarela, pesa para mim tantos de linguiça, pesa, aquele negócio foi me corroendo o ouvido, né? Porque não é peso, balança, ela é a massa, tudo bem que ela sente o efeito gravitacional da Terra, que se você pega aquela balança do supermercado, do mercadinho perto da sua casa e leva até a Lua, ela vai ficar doidona, porque ela está calibrada para o G da gravidade, 9,8. Ela não vai funcionar na Lua. Ela não vai funcionar em Marte, em Júpiter, Saturno e Urano. Não vai funcionar direito. Porque ela tá calibrada para o G da gravidade. E ela faz o desconto, sim. Ela identifica o peso, está relacionado ao G da gravidade, então ela dá o valor da massa. Ela entende, a balança entende que ela está medindo a força-peso. E ela desconta o valor da gravidade e registra o valor da massa. Né? Aí voltando lá, eu estou lá na fila, estou chegando. Aí eu cheguei e falei assim, por favor, eu quero 1 quilo de linguiça, 1 quilo de salsicha, né? 500 gramas de mussarela, 300 gramas de presuntado. Aí ele falou, mas o senhor fala um pouco diferente. Todo mundo aqui fala, pesa 300, para mim 300, 400, pesa não sei o quê. Ninguém fala gramas. Qual a unidade de medida? Eu falei, olha, é porque eu sou físico, né? Dou aula de física e tal, né? Aí eu falei, não, mas o certo é falar massa. Então eu quero 1 quilo, eu quero 900 gramas, eu quero 1,5 quilo. Aí ele falou, sabe, professor, e outra coisa, sabe o que mais me incomoda? É as pessoas falarem o que eu tenho que fazer. Porque eu estou aqui para pegar os objetos e colocar na balança. Mesmo falando errado, eu estou aqui para pesar. E eu atendo 300, 400 pessoas e todo mundo fala para mim, pesa. Ele fica louco, porque você está falando. É a mesma coisa que eu falar para você, estuda. Não é chato falar, estuda isso, estuda aquilo. Mas você tem que fazer isso. É meio óbvio, né? É meio óbvio, mas a gente faz isso com as pessoas, né? É interessante, né, esse tipo de coisa. Que é o tal do meio óbvio, né? Pesa, faz isso pra mim. Vai estudar, não, tô indo pra faculdade fazer o quê? Tô indo pra escola fazer o quê? Não. Estuda direito, não, estuda errado. É aquela coisa, né, da gente falar as coisas sem pensar. Então você, a partir de agora, você, aluninha e aluninha, meus alunos, minhas alunas, são os melhores do mundo. A partir de agora, não vão mais falar pro açougueiro, pro pessoal do supermercado, pesa. Eu quero, por favor, primeira coisa é o por favor, né? Primeira coisa é o por favor. Se não aprendeu em casa, tá aprendendo comigo agora. Por favor, eu quero 1 quilo de tal coisa, eu quero tantas gramas de tal coisa. É isso que você deve fazer quando chegar a pedir, né, para um atendente fazer o favor para você. Porque não é porque ele ganha o dinheiro lá, que ele está lá para isso, que ele é obrigado a fazer isso. E também você pode ter um pouco de educação, né? O mundo está precisando de educação, né? Então, ninguém pesa nada. Porque fala assim, e se eu estiver no espaço? Peso é zero, porque não tem G da gravidade, não tem o G da Lua, não tem o G. Então, não é peso igual a massa de jeito nenhum, porque está multiplicando, meu amigo e minha amiga, está multiplicando. E se não tem o G, você tem que colocar o zero aqui. Então, vai dar a força-peso igual a zero. Tá ok?
Então é massa. Massa está relacionada à inércia do corpo. Quanto maior a massa, mais maçudo é o corpo, é o objeto, e a palavra maçudo está certo. Mais maçudo ou menos maçudo, mais massa e menos massa esse objeto tiver. E outra, massa é quantidade de matéria, hein? Massa não está relacionado à geometria, né, na forma do objeto, nada disso. Massa é quantidade de matéria. Massa está relacionada à densidade, massa está relacionada a volume em que o objeto ocupa no espaço, tá ok? Então, cuidado, se liga. Vamos agora, a partir de agora, né? Vamos, a partir de agora, falar massa. Eu quero 1 quilo, eu quero meio quilo, eu quero 1 tonelada, eu quero 2 onças. Sabia que a unidade de massa é onça também? OZ? Dá uma olhadinha nas embalagens de salgadinho, que lá tem a porcentagem em onça, OZ, ou OZ, que também vende para a América Latina e usa muita onça. Eles usam como unidade de medida onça também, ok? Bom, e daí, Cris? E daí que o Newton, ele formulou a teoria de inércia do Galileu. Porque o Newton, ele teve a sacada, né, reforçou a ideia de que quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, mas ele também estabeleceu o seguinte, que 2 situações, né, que ele avaliou em relação ao Galileu. Primeiro, se um corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Por que ele permanece em repouso? Porque ele está parado? Porque não tem nada agindo sobre ele? Mentira! Agora quebrou as pernas. Se você tem, né, um objeto em cima de uma mesa, você tem um objeto em cima de uma mesa. Eu tenho um objeto em cima de uma mesa. Uma maçã. Eu sou péssimo fazer maçã, né? Você tem um objeto em cima de uma mesa. Aí eu pergunto para você, esse objeto está parado? Ah, esse objeto está parado. Christian, objeto em repouso. Em relação à mesa, sim, mas nós já discutimos sistema de referência, movimento e repouso. Se eu falar aqui em relação à mesa, se não ocorre deslocamento, não ocorre variação de posição em relação ao objeto em cima da mesa, ok. Mas se eu considerar em relação ao Sol, não, esse objeto está em movimento, sim. E o objeto em cima da mesa e a mesa em movimento e o solo, todo mundo juntos em movimento de rotação, de translação e de precessão. Tá ok? Bom, objeto em repouso. Ele está em repouso porque ele está parado? Não, senhor. Analisa o meu objeto. Ele está em repouso porque a resultante, as forças aplicadas a esse objeto, a somatória das forças é igual a 0. Cristian, mas não tem nenhuma força sendo aplicada aí? Como? Se eu falei aqui, ó, o solo. Se tem o solo, tenho pelo menos a força-peso. Lembra do G da gravidade? A aceleração gravitacional? E esse G da gravidade, e isso também é tão verdadeiro, porque na hora que eu tiro a mesa, o que acontece? Ele entra em movimento. Ué, mas então a mesa estava segurando ele? A mesa estava impedindo o seu movimento, sim. Então eu tenho o G da gravidade. Só que na hora que você coloca a mesa, esse objeto aqui, impede o movimento da minha maçã. Eu vou escrever maçã, né? Maçã. Que impede o movimento, então eu tenho pelo menos uma força. A força peso. Como ela não atravessa a mesa, eu tenho uma força de contato. E a força G é na direção do centro da Terra, hein? Do centro do corpo para o centro da Terra. E ainda é assim, é o centro de gravidade do objeto. Agora, se o objeto não afunda na mesa, ele não penetra a mesa, ele não cai,
É porque tem uma força de resistência, uma força de contato. Então, tem uma força do objeto empurrando a mesa para baixo. Mas tem uma força do objeto empurrando o objeto para cima, que é a reação normal. Ah, reação normal, já ouvi falar desse cara. Que ela tem a mesma direção, mesma intensidade, mesma direção, só que sentidos contrários. Ih, caramba, o Cris já está começando a falar em módulos, direção e sentido. Sim. E na hora que você tem as duas forças aqui, ó, a normal é igual a força-peso. Desculpa, tem um G da gravidade aqui, mas tem a força-peso. Normal igual a peso. Isso significa que, por que normal é igual a peso? Porque se você tem 10 newtons, a gente vai falar em unidade de medida, tudo, mas na segunda lei de Newton. Mas você tem uma força-peso, que é mg, e aí você tem 10 newtons para baixo, e a maçã não está descendo, é porque você tem 10 newtons para cima, equilibrando. E como uma é positiva e a outra é negativa, e te provo isso agora, né? Na hora que você faz N menos P igual a zero. Aqui, ó, força resultante. Você faz uma somatória de forças, uma positiva e a outra negativa. Entendeu? Você pega a força-peso, transfere para o primeiro membro da equação. Ela vem negativo. Então, por isso que o objeto fica em equilíbrio. A força-peso equilibra com a força normal. Então, existe pelo menos duas forças, cara. Nunca uma. No mínimo duas. Se você olha para os objetos em cima da minha mesa, que eu não vou te mostrar, que está uma bagunça violenta aqui, mas olha para a bagunça da mesa da sua casa. Ixi, nossa, agora você vai arrumar a mesa lá, hein? Sua mãe vai ficar puta comigo. Desculpa, falei uma palavra que eu não podia ter falado. Vai ficar chateada comigo, né? Vai ficar pi comigo, né? Então, existe pelo menos duas forças. Então, na hora que você olha os objetos sobre a mesa, você analisa a força-peso. Então, sempre tem. Eu vou pintar ela de vermelho. A partir de agora, a nossa força-peso vai ser vermelha. P para baixo. E a normal para cima, numa superfície. Então, aqui, na somatória das forças, igual a zero. Então, se um objeto está em repouso, ele permanece em repouso. Por quê? Porque a somatória das forças aplicadas a esse objeto é igual a zero. Então, aqui é pelo menos duas, hein? É no mínimo duas, meu amigo. As forças aparecem aos pares. Isso daí, né, ao longo da física, todo mundo vem falando isso. As forças, elas acontecem ou elas aparecem aos pares. Porque se tem ação, tem reação. Acabou. Você entendeu? Olha, terceira lei de Newton. Então, perceba a minha situação aqui. Se eu tiro a mesa, aí tem uma força-peso. Ah, mas tem uma força só. Não, mas e a força de reação? De resistência do ar? Certo? Agora, quando você está no espaço, você tem uma força de interação. Que a força de interação é a gravitacional. Mas a força aparece aos pares. Se a Terra atrai o objeto atrai a Terra, cara. É sempre assim, nunca sozinho, não existe força única. Se a força da Terra, a força gravitacional da Terra atrai a maçã, a força gravitacional da maçã atrai a Terra, também tem. Porque a força gravitacional está relacionada à massa do objeto. Todo objeto que tem massa tem força gravitacional, tem o G da gravidade. O meu corpo, o seu corpo, essas canetas, o apagador, tem massa. Você multiplica por 10, ou multiplica por 9,8, que é o correto, né? E você multiplicar por 9,8, você vai calcular a força-peso de cada um dos objetos em cima da sua mesa. Desde o apontador, desde da caneca, desde o copo, desde de qualquer elemento que você tenha na superfície da sua mesa, hein? Força-peso. E a força-peso de atração da Terra ao objeto é a mesma do objeto à Terra. Aí vamos fechar o conceito de inércia. Meu amigo, minha amiga, segura essa bronca agora. Ah, Christian, mas eu vejo sempre os objetos caindo na direção da Terra. Sim, por quê? Por que você não vê a Terra caindo na direção dos objetos? Porque a atração gravitacional, a força de mesmo módulo, mesma intensidade, só que sinais contrários. Significa que a força que é puxada
o objeto na direção da Terra é a mesma da Terra em relação ao objeto. Agora eu tenho uma pequena diferença entre os dois elementos. A massa. E a massa está relacionada à inércia. Chupa essa manga. Então, na hora que a Terra vai tentar romper a inércia dela para ir na direção do objeto, o objeto já chegou nela. Porque a inércia dele foi rompida antes. E aí, menor massa, menor inércia. Maior massa, maior inércia. Então, numa queda, né, você não vai ver a Terra indo na direção do objeto, mas sim o objeto indo na direção da Terra. Fechou a ideia de inércia, meu amigo, que o Newton formulou para nós? Então, e outra coisa, inércia também está relacionada ao cinto de segurança. Sabia disso? Você está legal, você está bem verão, no carona do carro, está andando assim, sem cinto. De repente, aí o seu colega, né, por um descuido, acontece um imprevisto, bate o carro. Você sem o cinto de segurança, o que acontece? O carro para. E você? Parei no para-brisa. Parei no banco de trás, se eu estiver no banco de trás. Tomara que você esteja sentado no banco de trás, porque o lugar de criança é sentado no banco de trás, com o cinto de segurança. Se você é uma criança que não usa cinto de segurança, você tinha que estar guardado no porta-mala, né? Por favor, né, meu amigo? Chega desse negócio, aluno do Christian que não usa cinto de segurança. Primeira lei de Newton. Se um corpo está em movimento, a segunda parte agora, ele permanece em movimento. Por quê? Por causa da inércia. E principalmente em movimento retilíneo, velocidade constante. Então, se o objeto para, se o carro para, você continua o seu movimento. E se o objeto para, você continua o seu movimento na direção do para-brisa ou na direção do banco da frente. Então, se um objeto está em repouso, permanece em repouso. Mas a somatória das forças é igual a zero. A soma das forças aplicadas, você tem que agora avaliar o conjunto de forças. O sistema de forças agora. Porque tudo que estiver em repouso, parado, e você usando o sistema de referência, tudo certinho, bonitinho, você agora tem que olhar para o sistema e verificar as forças aplicadas. Às vezes tem força elétrica envolvida, tem força magnética envolvida, tem força mecânica envolvida, tem mola, força elástica. Então pode aparecer vários elementos ali para aquele objeto estar em repouso. Então você tem que avaliar agora o sistema de forças. Entendeu a situação? Por favor, confere a situação. Então, olha só. Então, primeira parte, se um objeto está em repouso, permanece em repouso. Porque a somatória das forças é igual a zero. As forças aplicadas no sistema, corpo, é igual a zero. Que não é que não existe força. Lembra que o Aristóteles falou, sem força, sem movimento? Mentira. Porque o Newton falou, só existe força. Mesmo no espaço, porque os objetos nunca estão sozinhos no espaço. E outra coisa, como eu falei para vocês, força gravitacional, não vou colocar o F minúsculo não, porque o F é força de atrito, o F minúsculo é força de atrito. Então, força gravitacional é o G, essa constante de permeabilidade elétrica, é a constante gravitacional, é a constante universal gravitacional. Não é G. É G sim, tá bom. Que é igual, vezes o produto das massas M1 e M2, olha lá, ó, dividido pela distância ao quadrado. Nós vamos ver essa equação com um pouquinho mais de detalhes, tá ok? Olha lá, massa do seu corpo, massa da Terra. Inércia. Distância ao quadrado. Quanto mais longe os objetos estiverem, como é uma grandeza inversamente proporcional ao quadrado, se é 1 é 1, mas se é 2 é 4. Se é 4 é 16. Entendeu? Então a força ela cai numa hipérbole. Né? Depois a gente vai fazer o gráfico, né? Porque as massas são valores constantes. A única coisa que você pode variar é a distância. Aumentar a distância e diminuir a distância desses objetos. Então o gráfico aqui, ele é uma hipérbole. Ele faz isso aqui, ó. O gráfico da força em relação à distância. F em relação ao R.
Então, quanto maior... Olha só que legal. E a minha curva, ela nunca toca em nenhum eixo. Não tem distância zero, né? E força infinita. Não tem. Então, você tem essa situação aqui, ó, que tem, nesse ponto aqui, por exemplo, de distância máxima, a força é um valor mínimo. E esse ponto aqui, quando a força é máxima, a distância é mínima. Christian, mas não tem contato físico entre os materiais? Não tem, eu não estou segurando essas canetas. Como você não está segurando essas canetas? Eu estou vendo, eu estou olhando aqui de casa o vídeo, eu estou olhando, eu estou vendo essas canetas na sua mão. Não. Lembra que a superfície da minha mão é feita de átomos e moléculas, prótons, nêutrons e elétrons, é tudo carga positiva e negativa. E os átomos, ele tem na sua composição, no núcleo atômico, a carga positiva e na eletrosfera a carga negativa. Carga negativa na superfície da minha mão, carga negativa na superfície dessa caneta, o que acontece com os objetos? Se repelem. Tem uma força de repulsão. Christian, mas como é que você repõe? Como é que você segura a caneta? Você tem a força de equilíbrio, olha lá a inércia. Você tem uma força, a somatória das forças aplicadas é igual a zero, então você consegue equilibrar o objeto na sua caneta, o objeto na sua mão. Aqui as forças, ali não é só força de repulsão, força de atração, mas tem a força peso também. Tem várias forças envolvidas só nesse hábito, só nesse hábito, né? Nesse ponto de segurar um objeto simplesmente. Os objetos nunca vão ter contato físico entre si. Puxa vida, aí você, a vontade agora, né, de você abraçar uma pessoa, segurar na mão de uma pessoa, você nunca tocou ninguém. Você nunca tocou ninguém, você nunca abraçou ninguém. Poxa, mas eu amo minha mãe, eu quero abraçar minha mãe nesse momento. Você vai lá dar um abraço na sua mãe, mas você não abraçou ela. Porque fisicamente é impossível isso. Não teve toque, não teve contato físico. Pô, não teve contato físico, não existe contato físico. Entre corpos, entre objetos, não existe. Não existe contato físico entre os objetos. Meu amigo, minha amiga. Eu sei que agora você ficou triste comigo, começou a chorar. Puxa vida, eu sou uma pessoa sozinha no mundo. Desculpa, somos pessoas sozinhas nesse mundo. Tá ok? Os objetos, todo mundo é individual. Não tem contato, nem quando você estava dentro da barriga da sua mãe, não. Lembra, tudo é feito de átomos e moléculas. E os átomos e moléculas têm no seu núcleo os prótons, nêutrons. E os elétrons girando em volta do núcleo. As ligações iônicas, as ligações iônicas, as ligações covalentes, covalentes dativa. Não tem contato. Se lá não tem contato, imaginou esse monte de átomos, moléculas. Também não vai ter contato, meu amigo. E a interação é muito forte. Tá ok? Olha só que legal, para onde a gente foi, hein? A discussão é fenomenal. Muito legal, né? Então, só para a gente fechar a ideia, eu vou pegar aqui a formulação do Newton e vou colocar aqui. Experimento no preto. Então, ele fala o seguinte, que um corpo permanece em repouso, um corpo permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma, vou escrever até de outra cor, hein? Meu amigo, vou quebrar seu galho agora, hein? Se nenhuma força atuar sobre ele. Sem nenhuma força
nenhuma força atuar sobre ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa análise em duas partes. A lei da inércia, ela pode ser dividida em duas partes. A parte do repouso e a parte do movimento, tá bom? Porque ele fala as duas coisas aqui. A parte do repouso e a parte do movimento. Um corpo permanece em repouso, primeira parte. Primeira parte. Ou em movimento, segunda parte. Em movimento ou repouso. Okay? Então, a primeira parte. Como é que eu caracterizo se um objeto está em repouso? Não tem deslocamento. Não tem deslocamento. É verdade, não tem deslocamento. E você estabelece um determinado referencial. Nós vimos os conceitos de cinemática aqui. Velocidade, aceleração, trajetória, referencial, partícula, corpo extenso. Vimos todos esses. Olha só, hein? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores lá, hein? Porque para chegar aqui em Newton, tivemos que analisar os elementos discutidos por Galileu. É um passinho depois do outro, tá ok? Então ele fala o seguinte. Então, repouso. Bom, para eu observar que um objeto está em repouso, eu analiso o sistema de referência em relação a quê? Em relação a um determinado referencial, meu objeto está em repouso. Porque você olhou o referencial, olhou o objeto, analisou o objeto, beleza? Beleza. Isso significa o quê? Que não existe mudança de posição em relação a um dado referencial. Tem variação do tempo? Sim, eu tenho variação do tempo. Porque eu posso ficar avaliando aquela situação um dia, um segundo, um dia, alguns meses, alguns séculos, então tudo bem. Mas não tem variação da posição. Agora, o que caracteriza variação da posição, deslocamento e tempo? Velocidade. Olha só. Então, no primeiro momento, ele está em repouso. Repouso. Por quê? Velocidade igual a zero. Velocidade igual a zero. Eu não falei aceleração igual a zero não, meu amigo. Velocidade igual a zero. O que significa isso? Que o objeto não se desloca em relação a um dado referencial. Né? Agora, se você está na superfície da Terra e fala que o movimento em relação à lousa, o que já está em repouso agora. Mas a Terra, a lousa, todo mundo está se deslocando no movimento de rotação, translação, precessão em relação ao Sol. Então, mas para esse meu sistema de referência, repouso, velocidade igual a zero. O que significa isso? Meu amigo e minha amiga, meu povo e minha cova. Você conhece esse símbolo? O símbolo de somatório? Eu vou usar ele agora. Porque lembra que as forças é no mínimo aos pares? No mínimo aos pares. Não existe força única. Não existe, não tem essa não. Então, eu vou falar aqui a somatória das forças aplicadas, a somatória é igual a zero. Então, eu vou escrever assim, né? Que isso significa que a somatória das forças aplicadas ou força resultante é igual a zero. Como eu já caracterizei o conceito de força com vocês, como eu já caracterizei velocidade, repouso, né? Repouso e movimento, então você pode fechar a questão da primeira lei de Newton, a lei da inércia, a primeira parte, a parte do repouso, velocidade diferente de zero, a somatória das forças aplicadas é igual a zero. Tá certo? Segunda parte. Segunda parte. Vem comigo, para a gente fechar essa ideia. A segunda parte é a parte do movimento. Movimento. O que caracteriza o movimento? Em um dado sistema de referência, você olha o objeto e ocorre deslocamento em relação ao tempo. Ah, então eu tenho velocidade? Fechou. Tem velocidade. No mínimo velocidade. Pode ter aceleração se for um movimento uniformemente variado. Mas pelo menos um movimento uniforme. E aqui ele fala o seguinte,
No movimento retilíneo uniforme é mais específico ainda. Porque no movimento uniformemente variado, você tem aceleração. E se você tem aceleração, a gente vai ver na segunda lei, surpresa, na segunda lei, surpresa, força é igual a massa vezes a aceleração. Ah, não falei nada. Opa, quem assoprou alguma coisa aqui? Não, ninguém assoprou nada aqui não. Ô louco, peraí. No movimento, a velocidade é diferente de zero. A velocidade é diferente de zero. Em repouso, a velocidade igual a zero. No movimento, a velocidade é diferente de zero. Isso significa que a somatória das forças resultantes também é igual a zero, hein, meu amigo? Porque se a velocidade é diferente de zero, mas é um movimento retilíneo e uniforme. O movimento uniforme, se a trajetória for linha reta, né? Mas o movimento uniforme não tem aceleração. A somatória das forças é igual a zero. As forças, todas as somatórias das forças envolvidas naquele objeto, elas se anulam e o objeto continua se movimentando não por ação dessas forças, pela inércia da massa. Pela inércia da massa. Então, a somatória das forças resultante é igual a zero. Depois eu vou fechar um pouquinho a ideia com vocês, não vai ser agora, mas quando a gente estiver discutindo o princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E aí a gente vai ter que discutir o seguinte: se você está empurrando ou está puxando o objeto. E aí vai aparecer as grandezas vetoriais, grandezas escalares e grandezas vetoriais. A grandeza escalar, por exemplo, temperatura, 50 graus Celsius. Eu não preciso medir a temperatura andando para frente, andando para trás, subindo uma escada, descendo uma escada, parar, não sei o quê. Não preciso nada disso. O valor numérico e a unidade de medida já me basta. Agora, quando eu falo que eu estou andando, que eu estou me deslocando, Christian, eu entendi o movimento, andei 30 metros, entendi o movimento. Agora, eu andei 30 metros para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, eu preciso da direção e sentido. Então, é uma grandeza vetorial. E força é uma grandeza vetorial também. Não por causa da massa, por causa da aceleração, do elemento do movimento. Em que você pode aplicar uma força empurrando o objeto, puxando o objeto, isso daí é força de contato físico, força de contato, levantando um objeto ou pressionando um objeto em cima da mesa, legal. Ou você pode ter a força de atração. Força gravitacional é sempre atrativa, na direção e sentido dos centros de massa dos objetos. Força elétrica, ela pode ser atrativa ou repulsiva. Atrativa quando quando as cargas têm sinais opostos. E repulsiva quando tem sinais iguais. Carga positiva e negativa se atraem. Sempre no centro de massa das cargas. É isso mesmo. E cargas de sinais iguais se repelem. Duas cargas positivas se repelem. Na linha de repulsão da força. Se eu tenho duas cargas positivas aqui, elas se repelem. Elas vão se repelir para onde? Na direção oposta entre elas. Não é uma sobe e outra desce. Nada disso, meu amigo. Nada disso. Entendeu? É na linha. Então a gente vai ter que desenvolver uma linha imaginária. E a aplicação de força, de repulsão, vai ser da direita para a esquerda para a direita. E essas cargas se repelem nessa direção. Não é se repelem nessa direção, ou uma sobe e a outra vai para o lado. Não, que isso? Gasparzinho, meu amigo. Presta atenção, tá ok? Então, elemento de repouso, elemento de movimento. Velocidade igual a zero, somatória das forças igual a zero. Movimento, velocidade diferente de zero, velocidade é deslocamento ΔS por ΔT, diferente de zero. Então aqui vai entrar as equações de movimento uniforme,
A equação da posição é a posição final igual a posição inicial mais VT, velocidade, um único valor, velocidade constante, em função do tempo. Então você vai avaliar o deslocamento em função do tempo, você tem a posição inicial e a velocidade constante, movimento uniforme. Então, a lei da inércia ela vai se concentrar no movimento uniforme, uniformemente variado. Eu prefiro falar movimento uniforme. Que toda vez que tiver um movimento uniforme, a velocidade é constante. Acabou, tá bom? Mas tudo bem. Pessoal, analisa os fatos, verifica direitinho, dá uma olhadinha no Aristóteles, no Buridan. Ele foi um padre, eu acho que era padre italiano, Buridan, eu não lembro o primeiro nome dele agora. Galileu Galilei, Sir Isaac Newton, dá uma olhadinha. É lógico que teve a contribuição de outros, mas especificamente para a inércia, estes cientistas foram os principais, tá ok? Dá uma olhadinha na introdução que nós fizemos, né? E fechamos aqui a nossa aula de hoje com a primeira lei, a lei da inércia, tá ok? Pessoal, se precisar de alguma coisa, me manda mensagem, entra no chat, entra no meu canal do YouTube, Física 4.0, professor Christian Paterniani. Por favor, entra lá, dá um like, dá um joinha, né? Compartilha meus vídeos, ajuda o pessoal a ter as aulas do Christian, né? Ajuda o pessoal a me conhecer, né? Eu acho que eu também quero conhecer outras pessoas que vão me mandar mensagens, que vai dar joinha, mas também não vai dar joinha. A crítica faz parte. Como todo mundo aqui que eu estou colocando para vocês, por mais importante que esse pessoal tenha sido, todo mundo foi criticado. Todo mundo foi criticado. O Aristóteles é o principal deles, né? Porque como a gente sabe de muita coisa hoje que ele pregava e hoje não tem, o sistema geocêntrico. Não, hoje é heliocêntrico. E nem é mais heliocêntrico, porque não é o Sol no centro do universo. É o sistema solar que se desloca na nossa galáxia, e a galáxia inteira em que nós estamos localizados, ela também se desloca, né? Mas o Galileu foi criticado, eu falei do Copérnico, falei do Kepler, falei do Giordano Bruno, que morreu queimado na fogueira pela Inquisição. O Copérnico não, né? Porque ele era polonês, na Polônia na época não era católica. O Galileu não morreu porque ele era amigo do Papa Urbano VIII, e muita gente do clero que era amigo dele salvou ele, senão ele tinha sido trucidado na fogueira. E o Newton, em inglês, depois não tinha mais a Inquisição e ele ficou bem verão, mas depois eu já contei essa história para vocês, tá bom? Aos pouquinhos a gente vai falando mais sobre isso. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Vocês viram que o Christian não para de falar, né? Porque ele quer ficar com vocês. Ele está aqui para isso, tá ok? Mas um grande abraço para vocês. Fiquem bem, fiquem numa boa aí. E logo a gente se encontra de novo, tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Falou? Um abraço.